guys and girls. How are you doing this afternoon? Como é que vocês estão? I hope you are all fine. You and your family. Espero que todos estejam bem. Vocês e suas famílias, ok? Welcome to our English class number 18. Bem-vindos à aula número 18. We're going to talk about, vamos falar sobre o impacto de aspectos culturais na comunicação. Os objetivos propostos para esta aula são investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de aspectos culturais. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes, mas que falam a mesma língua inglesa. Então, olha só, eu dei um exemplo para vocês de algumas dúvidas culturais que acontecem. Por exemplo, a primeira mulher ali, ela está pensando, why didn't he shake my hand? Por que ele não apertou a minha mão? Aí, o outro, que é de origem asiática, perguntou, what now? E agora, o que eu faço? Não é? Tipo, ele fez a saudação e o que eu vou fazer? Should I give him my card? Será que eu deveria dar para ele o meu cartão? Será que ele aceita? She's a bit close. A outra pessoa lá atrás falou a respeito dela, ela está um pouco perto demais. Então, quando a gente fala a respeito de cultura, nós já conversamos a esse respeito, cultura são vários fatores. E agora a gente está falando a respeito de gestos. Gestos e ações que em determinadas culturas é muito usado, mas em outras não. Então, como nós vamos lidar com esse tipo de atitude? Primeiro lugar, quando a gente for se encontrar com alguém, tanto nativo ou de outro país, a gente precisa saber quais são os fatores, quais são os gestos, quais são as palavras que a gente pode usar com esse tipo de pessoa. Quando tem outras culturas muito diferentes das nossas. Será que eu posso apertar a mão? Será que eu só cumprimento de longe? Que tipo de palavras? Será que eu posso usar esses tipos de palavras? A gente precisa sim ter esse hábito para não acontecer mal entendidos, né? E nos deixarmos envergonhados. Então, olha lá. Como resultado da globalização, o mundo está se tornando um lugar mais multicultural, com pessoas de diferentes grupos étnicos e religiosos vivendo e trabalhando e cooperando no mesmo lugar, sem abrir mão de suas próprias identidades, crenças e valores. Dada a importância da língua inglesa como uma língua internacional de comunicação, as possibilidades de mal-entendidos aumentam quando os falantes do inglês têm origens culturais diferentes. O que esse slide quer dizer é que vamos tomar como exemplo a língua inglesa. Nesse momento não vamos tomar como exemplo o Brasil. Vamos tomar como os Estados Unidos, por exemplo. Existem muitos imigrantes de outros países, de culturas e religiões diferentes, mas estão convivendo no mesmo espaço. E aí pode acontecer, mesmo eles sabendo falar inglês, pode acontecer algum tipo de mal-entendido. Porque culturas de países diferentes é uma coisa, e falar a língua inglesa e morar nos Estados Unidos é outra. Então, pode acontecer. Então, vamos ver como é que a gente pode se resolver isso, ou melhor, minimizar os impactos que possam causar na gente as culturas diferentes. O mal-entendido pode surgir de expectativas que diferem dos comportamentos interpessoais apropriados em interpretações do comportamento de outras pessoas. No livro Americana, de Shinananda Adichie, Efemelu é uma garota nigeriana. Ela descreve a sua experiência na faculdade dos Estados Unidos. Esse é um livro escrito por uma escritora nigeriana e vocês sabem que na Nigéria existem muitos dialetos, mas a língua inglesa, ela é a língua oficial do país. Então, mesmo essa escritora ou mesmo a menina que faz parte, a personagem da história, indo para os Estados Unidos, ela se comunicava bem, porque ela fala inglês no país dela. Americana é um romance que conta a história de Efemelu, uma jovem nigeriana que no ensino secundário, o nosso ensino médio, se apaixona por um garoto chamado Obinze. Morando em Lagos, que é na Nigéria, durante a ditadura militar,
Efemelu vai embora da Nigéria para estudar nos Estados Unidos. Lá, começa a refletir e a escrever um blog sobre negritude e identidade nos Estados Unidos e no seu país natal, através do qual reflete e dialoga com leitores sobre muitas questões culturais e interculturais. Obinze acaba indo morar na Inglaterra. Ele também morava na Nigéria e foi para a Inglaterra. E depois de anos, Efemelu decide encontrar Obinze em uma Nigéria totalmente diferente daquela que eles deixaram quando saíram. Assim como eles, que viveram experiências totalmente diferentes e voltaram pensando diferente. Agora adultos, com modos de ver o mundo também extremamente transformados. Chimamanda Adichie, 1977, é uma escritora nigeriana que se tornou mundialmente conhecida graças aos livros Hibisco Roxo, que foi lançado em 2003, e Meio Sol Amarelo, que foi lançado em 2017. Você já chegou a ver esses títulos em algum lugar por acaso? Embora existam centenas de línguas, como eu já falei para vocês, faladas no país da autora, o inglês é a língua oficial da Nigéria. Então, documentos, quando a gente fala que é língua oficial, a língua faz parte dos documentos, ela é ensinada nas escolas e assim por diante. Então, faz parte da vida deles, eles sabem falar. Você vai ler um trecho do livro sobre as opiniões de Efemelu sobre a escola e sobre as pessoas dos Estados Unidos. A escola aqui, nesse caso, ele quis falar sobre a faculdade, tá? Mas eles chamam de escola também. Então, eu vou ler para vocês. School in America was easy. Assignments sent by email. Classrooms air-conditioned. It had to be that Americans were taught, from elementary school, to always say something in class, no matter what. They never said, I don't know. They said instead, I'm not sure, which did not give any information, but still suggested the possibility of knowledge. They avoided giving direct instructions. They did not say, ask somebody upstairs. They say, you might want to ask somebody upstairs. When you tripped and fell, when you choked, when misfortune befell you, they did not say sorry. They say, are you okay? When it was obvious that you were not. And when you said sorry to them, when they choked or tripped or encountered misfortune, they replied, eyes wide with surprise, oh, it's not your fault. Nesse pedaço, ela quis dizer que as escolas é muito mais fácil ensinar nos Estados Unidos e aprender como estudante. Nesse trecho ela fala, então, as suas atividades são mandadas por e-mail, você recebe tudo por e-mail. As salas de aula têm ar-condicionado. Olha que legal. Isso desde os pequenos até o ensino médio. E aí ela fala que os americanos são ensinados desde a escola elementar, que é a nossa Fundamental 1, a sempre dizer alguma coisa na sala, a nunca responder, eu não sei o que foi perguntado. Eles sempre dizem que eles não têm certeza da resposta, mas que vão procurar, sugerindo então que eles sabem alguma coisa, mesmo a resposta não sendo essa. Ou então, por exemplo, eles evitam de dizer para as pessoas para dar instrução errada, ou para perguntar para outra pessoa. Nesse trecho ela fala, então eles não dizem, pergunta para alguém lá em cima. Eles dizem, você deveria querer perguntar para alguém lá em cima, que é lá que eles vão te ajudar, certo? Ou então, quando você tropeça em alguém, bate, acontece de dar aquele encontrão que derruba tudo, eles não dizem sorry. Eles perguntam, você está bem? Mesmo sabendo que você não está. Mas eles não se desculpam, eles perguntam como você está. E aí ela fala, e mesmo quando eles batem em alguém, que às vezes acontece da gente estar meio distraído e bater, ou quando acontece de eles baterem na gente, de eles estarem distraídos, entrou num canto, bateu, enfim, eles também não dizem sorry. Ou então assim, quando a gente faz isso e a gente fala sorry, eles falam,
com os olhos arregalados, mas não foi tua culpa. Então são hábitos diferentes. Não estou dizendo de modo algum que lá ou aqui estamos errados ou estamos certos. Eu quero que vocês percebam como é diferente. É só isso. Como se em um lugar é de uma forma e no outro lugar é de outra. Não existe o certo e o errado. Existem formas diferentes. É isso que eu gostaria que vocês concluíssem. Você conseguiu encontrar no trecho retirado do romance exemplos de choques culturais entre Femi Lu, falante da língua inglesa, e os seus colegas estadunidenses? What was she expecting to hear? O que ela esperava ouvir? Principalmente na parte das trombadas que eu falei para vocês. Quando a gente tromba em alguém ou alguém tromba na gente e acaba derrubando ou, enfim, caindo, acontece isso. O que ela esperava? Que fosse igual ao país dela, que pedisse desculpa. E foi uma frase oposta. Ele perguntava, ou qualquer pessoa ali da frase que ela não especificou quem era, perguntava como a pessoa estava. Ou que não era culpa dela, ela não precisava pedir desculpa. Foi apenas um acontecimento. What did she hear instead? Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Foi uma fatalidade, um acontecimento. E Femi Lu não deixa explícito qual é a causa do seu estranhamento. Ou seja, qual era a sua expectativa de reação. As ideias estão implícitas, ou seja, que não estão totalmente expressas textualmente. A gente já estudou sobre o explícito e o implícito. Não são formas claras, mas nós conseguimos entender. O implícito são formas um pouco mais poéticas, vamos por dizer assim, mas nós conseguimos entender o contexto, o que aquilo quis dizer. E o explícito não, é uma ideia clara, certo? Já não tem mais o que a gente pensar, já foi colocado claramente para a gente saber qual é o resultado dela. Cultural differences are not only about food, sports, habits. Language can express them as well. As diferenças culturais não estão apenas em alimentos, esportes, hábitos. A linguagem também pode expressá-las. E como a gente já viu também, lá numa das outras lições, que a gente falava a respeito da literatura, a cultura não gera só isso, não é? Ela não é o resultado só de alguns fatores. Ela tem muitos fatores. E isso é muito bacana, por a gente saber que todos os povos têm pensamentos diferentes. Even speakers of the same language from different places can be surprised by different understandings and behavior. Até mesmo os falantes da língua inglesa, de lugares diferentes, falam o mesmo idioma, porém vieram de outros lugares. Podem ser surpreendidos por diferentes compreensões e comportamentos. É bastante importante a gente, sim, lembrar e relembrar a respeito de cultura. Cultura são fatores individuais de um povo, não é? Ou de um povo, ou de uma região. Então nós precisamos sim entender. E às vezes eu gosto muito de falar de cultura porque eu gosto muito de conhecer culturas diferentes. A gente trazer alguns hábitos de outros povos para a nossa vida. Aqueles hábitos que são bons para nós, que são bons para a comunidade, para a nossa família, para a nossa escola, para os nossos amigos. Eu acho muito válido. E às vezes nos faz pensar que os nossos hábitos podem ser reconstruídos. Como eu falei no começo, não existe certo ou errado, a gente apenas reconstrói. Se a gente achar, pensar que aquilo pode fazer bem ou aquele hábito que eu tenho, ou a minha comunidade, ou a escola, acabam prejudicando alguém, a gente pode mudar. Não é um erro, e sim uma mudança. Olha que legal! E trazer, conhecer e procurar respeitar. Sempre é o respeito. Nem sempre o pensamento vai ser igual e nem as atitudes, nós sabemos disso. Precisamos respeitar, ok? Thank you very much. Obrigado pela sua atenção. Eu vejo você na próxima aula. And, of course, don't forget to do your homework. Não esqueça de fazer a sua tarefa. E uma dica bastante importante, leitura. Não pulem as partes dos slides que estão em inglês. Ela vai ajudar muito vocês na pronúncia das palavras e no entendimento dessa nova língua que vocês estão aprendendo, ok?
Thank you very much. I see you in the next class. Bye.